escotismo é um movimento de educação não formal que visa o desenvolvimento integral dos jovens a nível físico, intelectual, emocional, espiritual, etc. É um movimento que é baseado em métodos ativos, tem a sua metodologia própria de educação e existe há mais de 100 anos, desde 1907. Nesta altura abrange quase 200 países e territórios e serve aproximadamente 40 milhões de membros por todo o mundo. O escotismo pode ser considerado como um movimento de educação não formal porque disponibiliza um conjunto de atividades e um ambiente de atividades não estruturado ou semi-estruturado, digamos assim, em que há uma componente muito importante da própria intervenção dos jovens como protagonistas do seu processo de desenvolvimento. Portanto, parte significativa daquilo que são as atividades e a escolha das atividades é feita pelos próprios jovens. E, portanto, este caráter semi-estruturado das atividades, é evidente que existe um quadro de referência que acabam por ser tipos de atividades típicas, algumas relacionadas com a natureza, por exemplo, que é aquela que é mais conhecida. Mas ainda assim os jovens têm esse âmbito, têm essa abertura para poder escolher as suas próprias atividades, levá-las a cabo, avaliá-las. E, portanto, esta componente é bastante importante. A questão da atividade é um outro fator muito importante porque o método que o escotismo emprega, o método de educação que o escotismo emprega, valoriza precisamente a aprendizagem através da experiência. E, portanto, os métodos ativos, o facto de os jovens fazerem atividades e depois poderem, de alguma maneira, desmontar os resultados que as atividades tiveram e irem aprendendo em função dessas experiências concretas que vão tendo. Portanto, há aqui uma ligação entre aquilo que eles vão descobrindo como os seus próprios interesses, a própria experiência de organização desse conjunto de atividades, do envolvimento muito próximo, muito direto das atividades, e depois levam-nas a cabo e avaliam não apenas do ponto de vista do processo em si, mas daquilo que foram as suas atividades, as suas aprendizagens próprias. Um dos elementos fundamentais da metodologia escotista, daquilo que nós chamamos o método escotista, é precisamente, além daquilo que tínhamos dito, que há bocado referi sobre os métodos ativos, é exatamente a existência de um conjunto de valores aos quais os jovens estão convidados a aderir. De forma voluntária, há de facto um quadro de valores que lhes é proposto, que é proposto que eles próprios vão descobrindo ao longo do seu percurso escotista, digamos, das vivências que vão tendo, e depois de alguma maneira que eles possam aderir a esse quadro de valores e os possam ir aprofundando. Os valores que estamos a falar estão incluídos naquilo que nós chamamos a lei do escoteiro e englobam valores como a honra, como a lealdade, a amizade, a sobriedade, o respeito, a delicadeza, o serviço aos outros, o encarar a vida com um lado positivo. E quando falo do respeito, depois falo do respeito quer pelos outros, quer pela natureza, quer pelo mundo em si. Portanto, há aqui um conjunto de propostas que são feitas aos jovens no sentido de eles poderem tomar como seus este conjunto de valores. Isto é feito não através, digamos assim, do método tradicional de ensinar valores, no sentido de haver um educador e um educando, e portanto o educador passar isso através de exposições ou de discursos, mas muito através da vivência. E, portanto, é através dessas experiências práticas, do contacto direto em primeira mão, que se espera que os jovens vão descobrindo, de facto, que os valores são vividos todos os dias e, portanto, que aos poucos, ao viverem esses valores, ou aderirem pouco a pouco a esses valores, os vão interiorizando,
de modo a que depois, quando um dia deixem o movimento, e nós dizemos sempre que a pertença ao escotismo é uma fase, não, é? Não se espera que as pessoas fiquem no escotismo para sempre, assim que terminem o seu percurso formativo no escotismo, que possam ter interiorizado esse conjunto de valores que se levam para a vida e, portanto, que depois, quando forem aquilo que nós chamamos os cidadãos ativos, que nós entendemos e queremos que eles sejam, possam exercer essa cidadania baseada nesse conjunto de valores e noutros que eventualmente vão desenvolvendo. A influência que o escotismo pode ter no desenvolvimento do jovem, acreditamos nós que é bastante poderosa. E é poderosa porque grande parte da influência que tem acontece numa idade, ali na adolescência, digamos assim, entre os 10 e os 20 anos, na segunda década da vida, na qual de facto há ali um conjunto de vivências que podem ter um impacto muito grande, que são vividas com grande intensidade. E, portanto, ao proporcionar um conjunto de experiências diferentes, intensas, nessa fase da vida, há de facto uma expectativa que haja um conjunto de valores e de formas de estar e de atitudes e de competências que são adquiridas e que ficam com essas pessoas, enfim, para o resto da sua vida. Há uma influência que considero importante que tem a ver com o escotismo serve de porta aberta ao mundo e aos outros. É de facto um lugar de socialização. Aliás, alguns clínicos encaminham mesmo os jovens para os escoteiros nessa perspectiva de é um ambiente que é favorável, que é positivo para este relacionamento, para essa descoberta dos outros, para essa interação com os outros. E, portanto, e hoje em dia, ainda mais com a facilidade que existe de contacto com jovens, com escoteiros de outros lados, quer nacionalmente, quer internacionalmente, é de facto hoje em dia uma pertença a uma família muito grande, não é? A uma família que tem hoje 40 milhões de pessoas. E, portanto, este sentido do global, de cidadania que é vivida a nível mais global, é um dado que me parece relevante. Depois, ao nível mais individual, digamos assim, daquilo que são as competências adquiridas, eu situava-as em dois pontos de vista. Por um lado, há um conjunto de desenvolvimento, o desenvolvimento do conjunto daquilo que nós poderíamos chamar os hard skills, portanto, os tais valores e as tais formas de estar que são importantes para consolidar aquilo que é a personalidade, que é a identidade de cada um das pessoas, do indivíduo, não é? Mas, por outro lado, existe também um desenvolvimento do conjunto de competências que me parece que não está suficientemente coberto naquilo que é a educação formal. Que falo daquilo que são chamados os soft skills ou as competências mais transversais e que hoje em dia têm uma importância muito grande do ponto de vista do empregador. É o caso do saber trabalhar em equipa, liderar, saber trabalhar em projetos, saber comunicar. Portanto, há aqui um conjunto de competências que se vão desenvolvendo aos poucos pelas atividades, quase em jeito de brincadeira, não é? E que aos poucos vão consolidando. E hoje em dia, muitos dos empregadores é exatamente o que procuram, é menos, digamos assim, as grandes notas do ponto de vista académico, mas é essa capacidade de cada indivíduo se poder relacionar, de poder estruturar o pensamento, de poder arranjar soluções que são criativas, saber trabalhar com os outros, saber liderar. E, portanto, este é o tipo de influência que me parece, se calhar, das mais significativas, porque cobre uma área que a formação ou a educação formal não tem coberto, pelo menos de forma generalizada, e, portanto, me parece que o escotismo ocupa aqui um espaço, um papel importante.